Sim? Então vamos ouvir com fé e alegria a palavra do Senhor, que nos diz: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a esmola fique em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará recompensa. E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Vamos agora ao versículo 16, que diz: quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça e ore comigo. Oh Deus, muito obrigado, Deus, por essas palavras tão desafiadoras do Teu Filho Jesus. Que essas palavras possam penetrar a nossa alma hoje e nos fazer ver como realmente somos diante do Senhor, meu Pai. Que o Senhor mate a nossa hipocrisia, a nossa necessidade de reconhecimento dos outros, ou de querer viver uma espiritualidade que os outros vejam, mas que a gente possa querer viver somente na sua audiência, ó Deus, somente diante do Senhor. E é no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Irmãos, quem é você diante de Deus? Quem é você diante dos homens? Como você se mostra? Esses dias eu estava pensando, quando eu estava produzindo esse sermão, me lembrei de uma série que eu assisti uma vez, baseada em fatos reais, chamada Inventando Ana, que fala muito sobre essa questão de como as pessoas elas se projetam publicamente, né? Ana Delvey era uma golpista. Ela era uma mulher que deu vários golpes financeiros em várias pessoas ali na cidade de Nova York, simplesmente fingindo que era rica. Ela era uma pessoa que veio da Rússia, ninguém sabia muito bem quem eram os pais dela. Simplesmente ela tinha algum conhecimento de como as pessoas viviam, que tipo de roupa que elas vestiam, qual o tipo de forma de falar que eles falavam. E ela simplesmente começou a frequentar festas, começou a conversar com pessoas, fazer amizades, dizendo que era filha de um milionário russo. E todas as pessoas começaram a cair no papo dela. E ela dava aquele velho golpe da carteira. Esqueci a carteira em casa. Meu cartão está com algum probleminha. Eles não conseguiram ver porque eu estou em outro país. E aí as pessoas começavam a pagar para ela as baladas que ela ia. Ela conseguia empréstimos financeiros. Ela conseguia viajar com os amigos e fazer com que os amigos pagassem. Simplesmente porque, afinal de contas, se ela era uma mulher rica, se ela era filha de um bilionário, como que ela não tem dinheiro? Então ela deve estar falando a verdade. Percebe? Quando eu penso nessa história, eu penso justamente sobre esse mundo de hoje, esse mundo que nós vivemos, que é um mundo de aparências. É um mundo em que talvez você parecer ser seja mais importante do que você ser de verdade. Um mundo em que as aparências, elas enganam. As pessoas, elas postam fotos nos seus perfis, não é?
como aquelas pessoas que são super saudáveis, aquelas pessoas que estão super felizes, estão super alegres, não é? E no final das contas, a pessoa está um bagaço por dentro. E a grande questão que a gente precisa se perguntar e que eu queria trazer hoje à noite é o quanto que essa sociedade do parecer ser mais importante do que o ser também não afeta a nossa espiritualidade. A forma como nós somos cristãos, ou a forma como a gente quer viver o nosso cristianismo. Porque as pessoas ao nosso redor dão a atenção e foco naquilo que a gente parece ser. E a gente, nessa audiência que todo mundo vê, fica muito preocupado com isso. Fica muito preocupado porque os homens pensam que eu sou alguém de oração, quando na verdade eu não sou. Quando na verdade eu sou um bagaço espiritual. Ou alguém que se vende como aquela pessoa mais generosa do mundo, mas na verdade não é. Na verdade só quer os louros que vêm com essa aparência. Jesus vai tratar aqui justamente disso, meus irmãos. A gente está aqui falando do Sermão do Monte, né? E a gente trabalhou o capítulo 5 muito profundamente o contexto de o coração ser importante. De Jesus estar preocupado mais com quem nós somos do que com aquilo que a gente parece. Ou com o modo como o nosso coração é enganoso, como a obediência à lei de Deus é uma coisa que vem do coração. E agora, no capítulo 6, Jesus quer trazer e resgatar para a gente as marcas de uma espiritualidade. Ele quer agora ser mais propositivo. Ele vai ensinar para a gente vai passar algumas semanas também na oração do Pai Nosso, a partir da semana que vem, né? Como o Senhor quer que a gente ore. Ele vai nos ensinar aqui sobre jejum, que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre generosidade, que a gente vai falar hoje, vai falar sobre a gente não amar riqueza, e vai falar sobre a gente ter confiança no nosso Deus. Aquelas práticas mais profundas, mas não se engane, Jesus ainda está falando do coração, sobre quem a gente é dentro. E esses versículos longos que a gente leu, do 1 ao 6, do 16 ao 18, está tratando de um princípio. O princípio que Jesus quer tratar aqui no versículo 1. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Ora, Jesus está lidando aqui com uns atos de justiça. O que é isso? São as nossas boas obras. Como a gente tem aprendido, a vida cristã é uma vida que vem pela graça, não é? Jesus Cristo, Ele nos salva pelo seu sangue, e não pelas nossas boas obras. Mas ainda assim, as boas obras elas são necessárias à vida do cristão. Jesus recomenda a prática de boas obras. Mas Jesus está dizendo aqui então que essas boas obras, que essas obras espirituais, a oração, a generosidade, o amor ao próximo, tudo isso tem que ser feito sem a intenção de ser vista pelos homens. E talvez, se você se lembra bem do contexto do Sermão do Monte, você talvez tenha uma interrogação na cabeça. Mas Jesus não diz, quando Ele diz que nós somos a luz do mundo, que as nossas boas obras têm que ser vistas pelo mundo, para que assim os homens glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Perceba, Jesus está dizendo, não que a gente não tem que realizar boas obras, não, as boas obras são necessárias, e nem que a gente não tem que realizar essas obras diante dos homens. Perceba que Ele não está dizendo que a gente não tem que realizar diante dos homens, mas Ele está dizendo que a gente não tem que realizar com o intuito de ser revisto pelos homens. Perceba que Jesus está tratando aqui com um princípio diferente. Ali, quando Ele fala de sal e luz, Jesus estava tratando sobre a nossa essência, como sal e luz, como pessoas que, sendo quem são, e por serem quem são, abençoam a terra de tal maneira que os seus atos mostram ao mundo que existe um Deus, que o mundo sempre está a nos observar. E que se nós formos sinceros no nosso cristianismo, o mundo vai glorificar a Deus e a gente pode ter portas abertas para anunciar as boas novas do Evangelho. Mas aqui Jesus está tratando com um contexto diferente, com o fato de que nós não devemos fazer as coisas, ou nós não devemos fazer essas obras de justiça com o intuito de sermos vistos, com o intuito de sermos observados.
Percebe? Que a nossa religião não é uma religião pública, no sentido de que as pessoas têm que me ver e eu preciso receber a recompensa das pessoas me observando e me vendo. O que Jesus está querendo dizer aqui é mostrar que a nossa justiça tem que estar baseada no coração. Ela não pode ser simplesmente superficial, mas ela tem que ser profunda. Ela tem que, as motivações para a gente fazer aquilo que a gente faz, as nossas práticas espirituais, elas precisam partir de dentro e não de fora, explorando como sempre as razões do coração. Jesus está nos ensinando aqui o porquê é mais importante do que aquilo que fazemos. O porquê nós fazemos é mais importante do que aquilo que fazemos. Esse é o princípio que Jesus quer trazer aqui para nós. O princípio de que se nós queremos fazer algo para ser visto pelos homens, nós recebemos nossa recompensa ao sermos vistos pelos homens. Mas se nós queremos fazer aquilo para agradar ao nosso Pai que está nos céus, nós vamos receber a recompensa de agradar ao nosso Pai que está nos céus. As motivações importam. E Jesus ilustra esse princípio do versículo 1 a partir de 3 práticas espirituais. Elas não completam todas as obras de justiça. Jesus poderia falar muitas outras obras de justiça que nós somos orientados a fazer, mas Ele quer trabalhar essas 3. E eu queria explorar um pouco mais elas essa noite. A generosidade de dar, a nossa oração diante de Deus e o nosso jejum. Vamos entender um pouco essas ilustrações, que Deus quer que nós façamos essas coisas. A primeira ilustração que Jesus traz para a gente é a ideia de um homem que, ao ser generoso, ao dar esmolas, ele vai e chama um músico. Ele vai chamar alguém para tocar um trompete, para que todo mundo venha, né? Um trompete, a ideia aqui é de um anúncio, né? Ele está indo lá e ele quer que todo mundo venha e veja como ele é generoso. Jesus mostra que esse homem está errado, porque no final das contas a caridade deixa de ser simplesmente a generosidade. Porque esse homem não está tocando trombeta simplesmente para ser generoso, mas ele está tocando trombeta para que todo mundo venha. Olha como é que eu sou um homem generoso, gente. Olha como é que eu sou um homem que dou a minha oferta. Vocês lembram daquela história que Jesus contou da viúva pobre? Os homens ali, ricos, estavam dando altas ofertas, não é? E eles estavam provavelmente falando: olha, eu estou dando aqui 1.000 denários, 60 mil denários. Mas tem aquela mulherzinha que vai com uma simples ofertinha e vai lá e entrega na humildade. E Jesus disse: quem está sendo generoso de verdade? Porque ela está dando aquilo que ela não tem, não é? Ela está se esfregando ali para poder dar daquilo que não tem, porque ela acha que é importante ser generosa. Mas aqueles homens que têm muito, estão tirando pouco do que tem, embora pareça ser muito, e anunciando ao mundo que estão dando muito. A oferta deles é pequena. É muito curioso como atualmente a gente também consegue fazer marketing com isso, não é? Quantas pessoas famosas que a gente não conhece que, ao doar para uma grande campanha, doar para alguma instituição de caridade, não fazem alardes, não mostram, não fazem coletivas de imprensa para poder, olha só, estou aqui doando. Usam uma desculpa: eu tenho que falar publicamente para que as pessoas se sintam inspiradas por mim. Engraçado, né? Se sintam inspiradas não pela causa, não porque acham aquela causa importante, mas se sintam inspiradas por mim, que estou doando milhares e milhões de dólares para essa causa. Não é assim que os ricos fazem? Mas a gente que não é rico também pode ser desse mesmo jeito. A gente pode ser sutil, né? Quem nunca ouviu aquele testemunho? Nossa, eu fui lá, dei para um mendigo que estava ali na rua e depois Deus me abençoou tanto depois dessa causa. Você conta essa causa assim como que para dizer, né? Deus abençoa quem dá, você quer ensinar um princípio espiritual, mas no final das contas, você não quer ensinar um princípio espiritual? Nada.
Você quer que todo mundo saiba que você foi generoso com aquela pessoa que deu. E aí você usa uma desculpa piedosa para dizer: olha, se eu abençoar tal pessoa, se eu abençoar aqueles que precisam, então eu também vou receber uma bênção. Ou então, se eu der o meu dízimo aqui na igreja, exatamente 10%, eu vou repreender o devorador e Deus vai me abençoar. E sim, Deus abençoa quem dá. Mas Deus não abençoa quem dá e fica ladeando o que está dando. Percebe? Porque se você quer simplesmente mostrar para o mundo que você é uma pessoa generosa e que as pessoas achem isso de você, você já recebeu sua recompensa. Sua imagem já está ali sendo projetada. Jesus, então, conclui: seja generoso. Jesus não está combatendo a generosidade. Jesus não está querendo que as pessoas parem de dar esmola e ajudar o próximo. Não, seja generoso. Mas que a sua mão direita não sabe o que a esquerda está dando. Você dê em segredo, sabe? Se esqueça dos outros, se esqueça até de si mesmo. Saiba que se você está dando de coração diante do seu Deus, só o seu Deus sabe que você está dando. Então você já tem a sua recompensa diante de Deus, porque Deus vai te abençoar, Deus vai te recompensar. A gente vai ver o que é essa recompensa. Mas a segunda ilustração que eu trago aqui para nós é de um outro homem, né? Um homem que não se envergonha de ser um homem de oração. Um homem que no seu culto público gosta de se levantar, abrir a boca e orar. Talvez não seja nunca mais feliz do que quando ora na igreja. Percebe que o contexto aqui, gente, era das sinagogas, né? Nas sinagogas sempre tinha esse momento de oração pública, como assim não tem na igreja, né? Que era geralmente liderada por um homem, que era membro da congregação, ficava diante de toda a congregação, e ali, diante da arca da lei, ele orava, não só por ele, mas por todos nós, como a gente costuma fazer também nos nossos cultos. A questão é que era muito fácil nesse contexto, né? A pessoa querer e começar a dizer palavras bonitas, querer impressionar o coração, para que as pessoas ouçam e pensem: nossa, como é piedoso esse homem, como ele ora bonito diante de Deus, como ele tem profundidade com Deus, como que quando ele ora, então assim. Me lembra de outra história que Jesus conta, não é? O publicano e o fariseu. O fariseu: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse homem aqui. Eu dou dízimo, eu oro, eu faço jejuns, a minha vida está de bom tamanho, Deus. Mas Jesus conta do outro homem publicano, um homem que estava simplesmente ajoelhado dizendo: tende piedade de mim que sou pecador, tende piedade de mim que sou pecador. E Jesus diz: quem é o justificador? Outra forma de dizer: qual a oração que subiu a Deus? A do homem que queria ser visto e ouvido? Ou a do pobre homem que estava ali simplesmente contrito? Percebe, meus irmãos? A gente vai trabalhar extensivamente o tema da oração nesse capítulo. E a oração ela é importante na vida do cristão. Só que o que Jesus está dizendo é: a sua oração, ela tem um foco de ser vista pelos homens ou não? Perceba que Jesus não está condenando orações em público. Orações em público são importantes. Orações em público, e eu sei que tem muitos irmãos aqui que têm vergonha de orar em público, vergonha de orar no culto. A Bíblia nos orienta que nós não temos que ter vergonha de orar em público, no culto. Porque no culto a gente é chamado assim a orar uns pelos outros, a interceder, a abrir a nossa boca, e isso é também adoração a Deus. Isso faz parte daquilo que a gente faz no culto como um momento de se entregar a Deus e de estar diante de Deus nessa santa convocação que Ele nos traz. Mas ao mesmo tempo, nós temos que ter cuidado. Será que a oração que eu faço em público reflete a oração da minha vida privada? Será que no meu secreto com Deus, nas portas do meu quarto, eu oro tão intensamente quanto eu oro no culto? É isso que Jesus está querendo chamar a atenção. As pessoas, elas querem orar bonito em público, elas querem orar bonito no culto,
e falar coisas bonitas e se mostrar como piedoso diante dos homens. Querem fazer orações cheias de frufru diante dos homens, mas não oram no seu quarto. Não tem essa comunhão verdadeira e real com Deus na sua vida. Às vezes a vida de oração está em frangalhos e a pessoa está lá postando aquela fotinha do culto que ela foi, que aquele culto foi extraordinário, aquela pessoa chora e aí alguém tira a foto dela chorando no meio do culto. Um momento que, vou dizer para vocês, não deveria ser filmado. A gente pode tirar fotos do nosso culto em algum momento, mas no momento de intimidade, de oração, de devoção, talvez seja o momento em que nós deveríamos estar prestando atenção naquele momento e não fazer poses para a câmera e aí a gente fica postando depois aquela foto, todo mundo orando, se quebrantado. Percebe que isso também é a mesma coisa? E eu fico imaginando como que Jesus pregaria se estivesse nos nossos dias, né? Porque Jesus está dizendo de como o coração humano conseguia se autoprojetar diante dos homens naquele tempo, naquela época. E hoje em dia a gente tem muitos outros modos. A gente pode se projetar no Instagram, a gente pode mostrar nossa vida de oração, simplesmente abrindo uma Bíblia, tirando uma foto da Bíblia toda rabiscada e dizendo, tempo de devocional. E todo mundo vai pensar, como ele é um homem crente. Olha, fazendo devocional 5 horas da manhã. É muito crente. Percebe? O que Jesus está querendo nos mostrar e que a gente precisa apontar ainda mais na nossa época e na nossa cultura. Se na cultura de Jesus já tinha homens que valorizavam mais o parecer do que o ser, na nossa época isso é muito pior, meus irmãos. Há muitos outros modos de a gente fazer isso. E Jesus diz, ora! Mas quando orar, esquece de você mesmo, esquece dos outros e esteja simplesmente diante de Deus. Se tranque no seu quarto e ore diante de Deus. Se coloque diante de Deus e fale com o Senhor. Ele que te vê em secreto vai te ouvir também em secreto. Mas o terceiro, gente, eu acho que é o exemplo mais escandaloso de todos. Quem está falando de um outro homem que faz jejum? Um homem que faz jejum publicamente, está lá com um semblante triste, com cara de quem está passando fome, e fica ali na praça, podia estar em casa, né? Mas fica ali na praça, fica em um lugar público, aquela cara de sofrimento e tal. Um calendário judaico havia determinadas épocas para se fazer jejum. Existiam jejuns públicos, jejuns que eram conclamados e que todo mundo tinha que participar, né? Que eram principalmente dias importantes, como o dia da expiação, né? O Yom Kippur, que era um dia ali que o sacrifício era feito, que todo mundo ficava em jejum diante daquele sacrifício, no Ano Novo Judaico também, e podia se convocar jejuns também quando acontecia alguma calamidade. Não sei se vocês se lembram, ano passado a gente expôs aqui o livro de Joel, não é? E aí a gente viu Joel conclamando o pessoal a fazer jejuns, a rasgarem as suas vestes, a se arrependerem por causa de uma grande praga de gafanhotos. E quando acontecia alguma coisa, alguma seca, quando acontecia alguma coisa que estava impactando a vida da nação, todo mundo era chamado a fazer jejuns. Acho que talvez nós deveríamos voltar a fazer, não é? Jejuns coletivos. Mas o jejum também tinha um caráter de autodisciplina. Perceba, meus irmãos, hoje em dia a gente tem um monte de gente que inventa modos de fazer jejum. E é a invenção de modos. Jejum é uma coisa. Jejum é você se abster de comida e às vezes de água também, dependendo do jejum. E a ideia do jejum é uma ideia razoavelmente simples, que é o seguinte: eu vou me abster das minhas necessidades terrenas, de comida e de água, para que eu possa me conectar mais com Deus, lembrando que a minha fome principal tem que ser de Deus, que a minha sede principal tem que ser de Deus, e eu gasto aquele momento em oração, eu gasto aquele momento com isso, com esse momento de devoção a Deus, com a leitura da palavra.
palavra, me enriquecer, me lembrando que a minha fome tem que ser uma fome de Deus. E aí nós temos essa recompensa de estarmos mais intimamente, profundamente com Deus. Mas o que aconteceu, meus irmãos? Porque esses homens que começaram a fazer jejum por causa disso, começaram a fazer jejum de maneira um pouco mais pública, a ficar tristes, a colocar cinzas na cabeça, a ficar todo desgrenhado, mostrando, não, o jejum é de comida, não é de banho. E a pessoa colocava lá desgrenhado, mas estou jejuando, né? Tem uma amiga que ela fazia parte de uma igreja por aí, né? E aí, eu lembro que quando eu conheci, a gente estava batendo um papo, ela tinha acabado de virar presbiteriana, e ela estava contando sobre a história dela, que a igreja dela era bem seita mesmo, né? E ela estava falando que na igreja dela, teve uma época que obrigaram todo mundo a vestir pano de saco. Que era a semana, tinha que todo mundo vestir pano de saco para mostrar arrependimento. Sabe aquele saco de batata que vem no supermercado? E aí a pessoa abria aquele saco, fumava um, vestia. Alguns tinham um saco mais chiquezinho, né? Mas é aquilo. E ela trabalhava numa empresa como advogada, né? Então ficava difícil aí colocar a palavra para ela. Não, você tem que usar. Mas aí você coloca o pano de saco e depois você veste as suas roupas por cima do pano de saco. E ela, torturada pela religiosidade, fez isso. E é uma história que me faz pensar muito sobre isso, né? Por que as pessoas têm que andar uma semana com um pano de saco? Para mostrar arrependimento, para mostrar ao mundo que você está arrependido, para mostrar para as outras pessoas, eu estou arrependido. Não, arrependa do seu coração, como diz Joel, rasgai não as vossas vestes, rasgai o vosso coração. Se você precisa de um momento de arrependimento, de contrição, não faça como eles, faça jejum sim, mas faça no seu cantinho, tome banho, não mostre para as pessoas que você está fazendo jejum, não. E é engraçado, né? Porque crente tem isso que não pode falar para o outro que não está fazendo jejum. E aí, sempre tem aquele contexto, né? A pessoa não está comendo carne, faz jejum. Não posso comer. Por quê? Pode falar, não estou sem fome. Pode falar alguma coisa. Não, é porque eu estou de jejum, mas desculpa que eu não podia falar. Vai, gente, se você vai para um lugar que vai ter comida e está de jejum, não vai. Ou então deixa o jejum para outro dia. Percebe? A gente precisa começar a entender, meus irmãos, que a nossa espiritualidade, o nosso tempo de comunhão com Deus é com Deus. Não diante dos homens, não diante do mundo. Percebe? A gente pode sim fazer jejuns, como eu disse, coletivos. Toda a igreja jejuando nesse dia por algum motivo específico. Mas se você está fazendo um jejum seu, pessoal, com Deus, faça diante de Deus. Não faça para mostrar aos homens o quão piedoso você é. Jejue, sim, é uma autodisciplina que é importante na vida do cristão. É importante que ele faça isso de vez em quando. Mas faça isso de jeito normal. Não mostre para o mundo aí que você está jejuando, não. Percebe? Mas qual é o perigo dessas obras, então? Jesus certamente tinha os fariseus em mente quando ele traz essas ilustrações. E a história dos fariseus é muito interessante, gente, porque quando a gente pensa nos fariseus, a gente vê Jesus brigando com os fariseus o tempo todo, a gente começa a pensar que ser fariseu é uma coisa ruim, não é? Mas os fariseus não começaram como um movimento ruim. Os fariseus começaram com um movimento bom. Pensa, e a gente, quando estuda a história bíblica, né? Pensa sobre como o povo foi desobediente à lei de Deus, sobre como o povo quebrou a lei de Deus e isso trouxe consequências terríveis para o povo de Deus. Consequências terríveis, porque o povo andava e vivia de qualquer jeito. E aí então, eles foram para o exílio, sofreram na mão de vários povos, e depois, quando o povo retorna do exílio, eles ficam tão sequelados de tudo que aconteceu, de tanto sofrimento, de tanta dor, que aí nasce essa seita dos fariseus. Qual que era a ideia deles? Vamos estudar a lei e estudar as escrituras, para a gente poder andar nas escrituras, para a gente poder obedecer a lei, para a gente ser piedosos de verdade, para a gente poder ter pureza de verdade. E a ideia original dos fariseus, gente, era um movimento de
ser puro diante de Deus. Isso é um sentimento bom, não é? É um sentimento de que vamos andar corretamente, vamos seguir a lei de Deus, vamos andar de acordo com a lei, e era algo bom. Mas o que acontece é que as gerações vão passando, e aqueles homens que são zelosos por vidas santas, passam na verdade a ser zelosos, não com a vida santa, mas ser zeloso como se parecer santo. Ser zeloso não com a santidade, mas com o emular a santidade, com querer parecer santo diante dos outros. E é isso que Jesus está combatendo então, quando ele conta essas práticas. Porque esses homens, eles ofertam, eles oram, eles jejuam, mas não fazem isso no poder do Espírito. Eles fazem isso no poder da própria carne. Eles fazem isso no poder do próprio braço. Eles querem fazer isso, mas diante dos homens, para receber recompensa diante dos homens. E a gente tem o mesmo risco de querer ter vidas santas e começar a nossa vida, eu quero ser santo, mas a semelhança dos fariseus, e perder esse desejo de ser santo e começar a ter um desejo de querer ter reputação diante dos homens, de que os homens me vejam como alguém santo, porque isso vai me dar, sei lá por que alguém vai querer isso, alguma autoridade da igreja, alguma autoridade no meio do povo de Deus. E essas pessoas acham que eu sou santo, as pessoas vão me ver como alguém que tem autoridade, eu vou poder mandar e desmandar, como se isso fosse alguma coisa, ou como se isso fosse, no final das contas, o que a gente tem que almejar como liderança da igreja. Percebe? E é por isso que Jesus ele chama cada um desses homens de hipócrita, né? O hipócrita no teatro grego era aquele personagem que respondia, porque ele tinha vários momentos no teatro grego, e um dos momentos era o momento em que o coro, né, que era uma multidão de vozes, cantava a história. E o hipócrita era justamente aquele homem que respondia àquela multidão de vozes. Alguém que estava interessado na história, na narrativa, a responder aquelas vozes que pareciam vir do além. É o hipócrita. E Jesus chama de hipócrita justamente aquele que quer parecer diante dos homens, mas que não é nada daquilo que lhe parece. E então, a gente entende que é muito fácil esconder a nossa hipocrisia, porém difícil é tratar ela como Jesus tem tratado aqui. Porque é muito fácil, eu acho que quando a gente é elogiado e a gente é criticado, é o melhor modo de a gente ver como é que ele esconde a nossa hipocrisia. Porque quando a gente é elogiado, muita gente pode esconder com aquela falsa modéstia, né? Não, eu fiz para Deus, não é isso. Você é modesto com as palavras, você não quer ser elogiado, você fala, não, que isso e tal, mas no fundo, você sabe o que é aquele elogio. No fundo, você fica que alguém venha mais dizer mais, percebe? Você falseia a sua hipocrisia, mas você está lá, fala mais, quer elogiar mais? Não. Gente, pastor é o que mais sofre disso, meu filho. A gente às vezes, quando o sermão aparentemente é bom, e aí todo mundo vem, que sermão bom, pastor, você prega bom, isso é tão perigoso ao nosso coração, porque a gente às vezes fica com aquela tentação de achar que bom sou eu, o meu modo de falar, e não o Espírito Santo que fala e que age, que confronta, que consola, percebe? Porque na nossa teologia a gente diz que quando alguém sobe aqui e prega, por mais que eu esteja pregando, é o Espírito Santo que está sendo usado e falado, e agora realmente tem que ser o Espírito Santo. Mas quando a gente ouve crítica, a gente também revela a hipocrisia do nosso coração internamente. Quem é hipócrita vai saber que está sendo hipócrita. Porque quando alguém vem e critica alguma coisa que você fez, algum sermão, você... tudo bem, eu tenho que melhorar isso mesmo e tal, mas por dentro você está lá se corroendo. Mas sabe como é que o nosso coração é enganoso? E porque o nosso coração é enganoso, meus irmãos, a gente é chamado a tratar isso, a gente é chamado a remediar isso no nosso coração. A gente deveria aprender que essas opiniões alheias, elas não importam.
A gente às vezes quer ser amaciado demais. Ou a gente às vezes tem medo demais de ser criticado. Mas no final das contas, essas críticas e esses elogios podem até ser bons para a gente, espiritualmente, mas não deveriam importar tanto quanto a opinião de Deus, quando você está seguro em quem você é diante de Deus. É por isso que a gente tem que se perguntar então, qual que é o remédio? Por que a gente tem esse risco tão grande de se tornar hipócrita quando a gente busca por santidade? Afinal, querer ser santo é uma coisa boa, não é? Querer ser santo é uma coisa que Jesus quer de nós. Por que a gente tem esse risco de se tornar hipócrita? Por que isso pode acontecer com a gente, mesmo que genuinamente a gente queira ser santo? A questão, meus irmãos, é que a gente cai no engano do pecado. O pecado nos engana. A gente começa às vezes a abandonar alguns pecados que na nossa concepção são mais escandalosos, maiores, e aí a gente começa a ficar desleixado na nossa busca de santidade, não perceber que existem pecados do coração que são tão graves quanto, como o pecado de você querer parecer diante dos homens, percebe? Mas por que isso? Porque o nosso gosto pela reputação dos homens também vai crescendo. Porque à medida que você conversa, você vai ter a sua vida consertada, né? O mundo vai ver as boas obras e vai glorificar Deus que está no céu, e você vai começar a gostar, achando que o povo está glorificando o nosso Pai que está nos céus. Aí você vai começar a achar que o povo está glorificando você. Aí você está lá, querendo gostar disso, e passa a gostar disso. Mas olha que interessante o remédio para isso. Do versículo 1 ao versículo 18 desse texto, Jesus chama Deus de Pai 10 vezes. Jesus chama Deus de Pai por 10 vezes. 6 dessas vezes, só nesses trechos que a gente leu. E isso já é um indicativo muito grande da gente entender o porquê disso. Porque o homem que tem uma santidade hipócrita, que vive da aprovação do mundo, que vive querendo aparecer diante do mundo, é um homem inseguro de quem é diante de Deus. Inseguro de quem é Deus para ele. Percebe isso? E é por isso que Jesus chama Deus de Pai tantas vezes. Porque o homem que é inseguro com relação diante a Deus, ele passa a querer ter a sua aprovação diante dos homens. Porque no final das contas, ele sabe que não é bom o suficiente. Porque no final das contas, ninguém é bom o suficiente diante de Deus, não é? E aí, por você não ter certeza de quem Deus é para você, você quer, ao invés de buscar a aprovação de Deus, buscar a aprovação dos homens, e você passa a querer parecer ser santo, porque assim você consegue a aprovação de alguém, porque você não tem certeza que tem a aprovação de Deus. E o remédio para isso, gente, é que a gente tenha uma visão correta sobre Deus. Os fariseus tinham uma visão muito distorcida sobre Deus, não é? Com Deus quase que tirano, quase que escravizante, que você tem que obedecer cada milímetro da lei, não é? Porque senão você está em sal. E que escraviza as pessoas nisso. Jesus não era contra as disciplinas espirituais. Ele não era contra essas disciplinas. Ele queria que a gente orasse, que a gente jejuasse, que a gente fosse generoso. Mas o homem que pratica tal coisa para ser visto e quer a aprovação dos homens já teve a sua recompensa. Ele repete isso o tempo todo. Porque o único jeito que a gente tem não é não querer ter recompensa. Perceba? E pode parecer estranho, né? O crente, ele quer uma recompensa. Jesus não está falando que a gente não tem que querer, não pode fazer essas coisas não querendo recompensa. Não. A gente tem que querer uma recompensa, sim, por fazer essas coisas. Mas a recompensa não é a nossa salvação, nós não somos salvos por elas. A nossa recompensa não é ser visto pelos outros, não pode ser vista pelos outros. Mas a nossa recompensa não é a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus, é o nosso próprio relacionamento com Deus. E é por isso que Jesus então chama Deus de Pai. E quer que a gente tenha um entendimento de que Deus é Pai. Porque o que Jesus está querendo nos lembrar é o seguinte: nós só podemos chamar Deus de Pai se nós estamos em Jesus.
se nós temos os nossos pecados perdoados, se a gente entende a dimensão daquilo que Ele fez na cruz por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, para que, morrendo pelos nossos pecados, agora a gente, em união com Ele, a gente pudesse chamar o nosso Deus, o Pai dele também de nosso Pai. Ser Pai. E porque Deus é nosso Pai, e porque Deus já nos aprovou em Jesus, e porque os nossos pecados já estão perdoados em Jesus, e a gente creu nisso, e a gente confiou nisso, a gente não precisa mais querer mostrar para os homens que a gente é perfeitinho, bonitinho, não. Se a gente já tem a aceitação do nosso Pai, se Ele já tem orgulho de nos chamar de filho, de filha do Senhor, se você já é um filho e filha do Senhor, por causa que você tem a sua fé depositada em Jesus, você não precisa mais mendigar a aprovação dos homens, a aprovação de ninguém, porque o seu Pai já se aprova. Deus se agrada de você, não pelos seus méritos. Deus se agrada de você por causa daquilo que Jesus fez por você. E isso é tudo que importa. Porque quando Jesus te salvou, Ele não te salvou de um jeito em que você pudesse perder a sua salvação, e que tivesse algum momento em que, se você não andasse na linha, Deus virasse e falasse assim: não, eu vou te jogar fora. Não é? Todo que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Se você tem fé em Jesus, de modo algum você será lançado fora. Porque Deus é um Pai amoroso para você. Deus é um Deus que te ama, é um Deus que se agrada de você. E aí então, qual que é a recompensa que a gente tem? Quando a gente pratica boas obras, quando a gente oferta para alguém, quando a gente ora do nosso Pai em secreto, quando a gente jejua com o Senhor, a recompensa é simplesmente o nosso Pai. Percebe? O que Jesus está nos ensinando aqui, gente, é algo profundo. A recompensa das nossas disciplinas espirituais, o porquê a gente é, e a gente faz aquilo que a gente faz como cristãos, a gente pratica boas obras, não é ser visto pelo mundo, nem simplesmente para ganhar o favor de Deus, mas que, estando já tendo esse favor de Deus e merecido, a gente agora desfrute da presença desse Deus, que está com a gente e que se mostra com a gente quando a gente oferta a alguém, quando a gente é generoso com o necessitado, que se alegra quando a gente conversa com Ele em oração. Sabe, a gente vai discutir muito sobre oração nas próximas semanas, e oração é algo tão vital, tão maravilhoso, e que a gente muitas vezes, a gente não pratica direito, simplesmente porque a gente não entende o que ela é. A gente não entende que é simplesmente conversar com o nosso Pai, colocar o nosso coração diante dele, percebe? É isso que Jesus nos chama a fazer, porque no final das contas, só tem uma audiência que importa, só tem alguém para quem a gente tem que se mostrar, só tem alguém que nos vê por inteiro, só tem um que nos vê tanto nos nossos fracassos, nos nossos pecados, quanto nos vê nas nossas alegrias, nos nossos acertos. E a gente tem que ficar preocupado com acertar ou fracassar, não diante dos homens, mas com acertar e fracassar diante de Deus. Percebe? A gente tem que viver para a audiência de um só, porque Deus é o único que te vê diante dele o tempo todo. Que a gente possa, então, meus irmãos, colocar isso no nosso coração. Queria te chamar a refletir agora. Como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua vida diante de Deus? Se coloca como alguém bem-sucedido diante dos homens, alegre, fervoroso, mas que no profundo do seu coração e na sua relação com Deus, você tem ocultado coisas? Tem orado pouco? Nem sabe mais há quanto tempo fez um jejum? Alguém que é generoso diante dos homens, mas que, na verdade, dá até com tristeza, só para aparecer.
Percebe, gente? Se você tem feito isso, se essa tem sido a sua vida, você precisa talvez lembrar quem é o seu Pai. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? O que Jesus fez por você? Jesus é alguém que se encarnou e entregou a vida dele para que você não precisasse depender de aprovação de ninguém, mas para que o teu Pai que está nos céus pudesse olhar para você e dizer: você é o meu filho amado em quem me comprazo. E se você vive assim, se você tem essa incerteza porque você não lembra, se lembre. Mas se você tem essa incerteza porque você nunca se colocou diante de Deus e disse: Deus, eu aceito o sacrifício que essa mesa aqui está me oferecendo, o sacrifício da cruz de Cristo, então é o momento de você agora aceitar a Cristo no seu coração e dizer: Senhor, eu quero ter você como Pai, por meio daquilo que Jesus Cristo fez por mim, que eu possa cumprir isso. Abaixe a sua cabeça e ore. Coloque-se diante de Deus agora.